Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre ligações iônicas, a pedido dos alunos aí do primeiro ano e da oitava série, que estão com um pouco de dificuldade em entender ligações iônicas. Então vamos nessa aí. Bom, para a gente aprender ligações iônicas, nós precisamos ter uns pré-requisitos, que são conhecimentos anteriores. Precisamos entender bem como funciona a tabela periódica. Nesse caso, nós precisamos identificar aqui os grupos, os casos metais, que são esses grupos aqui, e os não metais e os gases nobres. Lembrando que para gases nobres não temos ligações iônicas nem covalentes. Gases nobres não fazem ligações com ninguém. Precisamos também identificar os períodos, certo? E principalmente as famílias. Por quê? Quando se trata de ligação iônica, é uma ligação estabelecida através de íons. Então, os metais serão os íons positivos, famosos cátion, enquanto que os não metais serão os íons negativos, certo? Chamados ânion. Nesse caso, a família corresponde à valência. No caso do metal, que ele vai de 1 a 3, então 1, 2 e 3 será a valência dele, é a carga do nosso metal, que irá doar para o não metal. No caso do não metal, que vai de 4 a 7, você conta para dar 8. No caso, vou pegar, por exemplo, o carbono. O carbono está na família 4A. Então, 4 para 8, faltam mais 4. Então, ele tem que receber 4 elétrons de algum metal desses aqui para ficar estável. O nitrogênio está na 5, certo? 5 para 8, faltam 3. Então, a valência dele é 3. Ele vai receber 3 elétrons de algum desses aqui, certo? Bom, dando continuidade aí, vamos ver algumas outras propriedades. A ligação iônica ela ocorre entre metais e não metais. Então, se você viu a fórmula, chegou lá, opa, esse aqui é metal, esse aqui é não metal, você já sabe que se trata de uma ligação iônica. Detalhe, os metais sempre vão ficar do lado esquerdo, enquanto os não metais sempre vão ficar do lado direito, certo? Aqui eu tenho um exemplo bem simples. Eu tenho o sódio e o cloro, certo? O sódio está na família 1A, por isso a sua carga dele é mais 1, certo? Enquanto o cloro está na família 7A, então sua carga é menos 1, certo? Daí, o que nós vamos fazer? Quando as cargas forem iguais em valores e não em símbolos, por exemplo, a valência aqui é 1 e aqui também é 1, certo? Você anula ela, você corta e pronto. Por quê? Eu preciso de um sódio para neutralizar um ânion de cloro, certo? Então você corta as cargas e escreve a forma bonitinho. Então, cortei as cargas aqui, a fórmula ficou NaCl. E quando for diferente? Quando for diferente, vamos ver como que a gente resolve. No caso, agora eu peguei o cálcio, que está na família 2A, por isso sua valência é mais 2, e o cloro, novamente, família 7A, valência menos 1. Quando as cargas forem diferentes, você vai pegar o valor, certo? O valor do cátion, e vai colocar embaixo aqui, ó, essa posição no ânion. E o valor do ânion embaixo do cátion, da seguinte maneira, certo? Olha só como que ficou. Eu trouxe o valor do 2 para o cloro e peguei o valor do cloro e coloquei no cátion. Lembrando que quando for 1, ele não precisa colocar, certo? Nós temos aqui outro exemplo. É um exemplo genérico. Veja bem, voltando lá àquela questão, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho x mais 2 e 4 menos. Ou seja, esse é da família 2A e esse é da família 4A, certo? Esse é o não metal e esse é o metal. Eu vou pegar o valor deste e colocar aqui no lugar do y. E o valor do y no x. Ficando então x4, y2. Por quê? Eu preciso de 2 átomos, o de x. Ó, eu vou precisar de 4 átomos de x para neutralizar a carga do y. Certo? E o y precisará receber, cada átomo desse vai precisar de 2 elétrons. Então fica 4x, y2, certo? É só fazer aquele esqueminha aqui, ó, puxa daqui para cá e daqui para lá, certo? Só que tem um detalhe. Veja que esses números aqui embaixo são divisíveis, certo? Um pelo outro. Então eu posso simplificar a fórmula, certo? Simplificando, eu vou pegar aqui, ó, 4 e 2 são divisíveis por 2. Então eu vou simplificar e a fórmula vai ficar xy2, certo? Tanto essa fórmula como essa estão corretas, se você colocar na prova, a não ser que o exercício peça diretamente para você simplificar. No entanto, é mais comum ver essa fórmula simplificada do que esta. Tá? Lembre sempre disso. Propriedades. As propriedades das ligações iônicas. Um composto formado por ligação iônica, ele vai formar uma substância iônica. Essa é a primeira propriedade. No entanto, todo composto iônico vai conduzir corrente elétrica em solução, ou seja, ele precisa estar dissolvido em uma solução para poder conduzir corrente elétrica.
Vou dar um exemplo. O cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, ele não conduz corrente elétrica no estado sólido. Mas se você colocar ele na água e estabelecer uma corrente elétrica, você vai perceber que ele vai conduzir corrente elétrica. Mas não faça isso com a tomada lá da sua casa, senão você vai morrer lá. E apresenta também elevados pontos de fusão e pontos de ebulição, são altas também devido às interações moleculares. E a maioria deles todos são sólidos, certo? Então, lembrando disso. Eu vou dar outra dica. Geralmente, um composto iônico é sal, certo? Então, tem o nome pedir cloreto, clorato, sulfato, 90% vai ser sal. Então, é só lembrar disso e ser feliz, tá bom? Falou, pessoal. Até mais.